Alô, meus amigos, Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área. Hoje estamos tendo o imenso prazer de falar com o candidato a vereador pela cidade do Rio de Janeiro, Rogério Pires. Rogério Pires é professor de telecomunicações, vai se apresentar rapidamente e logo já vamos começar o debate aqui, vamos começar a falar com ele, de política internacional, política nacional, do atual cenário, Alexandre de Moraes, esse desgoverno do bandido, que aí está, e também, claro, a gente vai falar quem é Rogério Pires e por que Rogério Pires hoje é candidato a vereador, ok? Primeiro, o momento da oração. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogério Pires, satisfação imensa em tê-lo no meu canal, humilde, obrigado. Porém um dia será gigante, hein? Anote isso aí. Tenho certeza disso. Obrigado. Meu irmão, faça as suas primeiras considerações de quem é Rogério Pires. Daniel, primeiro te agradecer aí ao canal Daniel Dias. Para mim é uma satisfação estar com você aqui, participando. E para me apresentar brevemente, eu sou servidor público do Estado, sou professor da FATEC há 26 anos, Na FATEC eu já desempenhei diversas funções, já fui instrutor de disciplina, coordenador de curso, coordenador de unidade, diretor de tecnologia, fui duas vezes, acho que a única coisa que eu fui duas vezes vice-presidente educacional, eu acho que a única coisa que eu ainda não fui foi presidente da FATEC, mas o restante eu já passei por todos os cargos possíveis aí que eu podia estar trabalhando ali dentro. Também fui presidente recentemente da Fundação CCERJ, que é uma fundação Centro de Ciências e Educação à Distância do Estado do Rio de Janeiro, e onde fiquei por lá por cerca de 1 ano e meio. Show, bacana. Já que você falou, eu não ia nem te perguntar isso, mas já que você falou que foi servidor público, ou que é servidor público, corrigindo aqui, você é a favor ou contra da reforma administrativa? Eu sou favorável, eu acho que tem que ter, a gente precisa ter parcimônia e muito cuidado, porque haja vista a reforma tributária que a gente está passando por aí, que vai transformar o Brasil no maior pagador de impostos do mundo, do planeta. Nós vamos ser os maiores burros de carga do planeta. Então, assim, as reformas elas são necessárias, a gente evolui com o tempo, então é necessário que a gente se atualize, se aprimore, mas com muito cuidado, muita parcimônia. Toda reforma tem que ser muito bem vista, muito bem elaborada. Eu falo isso porque a gente, como é do povo, no meu caso, eu sou uma pessoa do povo, não nego as minhas raízes e uso muito o serviço público, em especial quando preciso usar o serviço da saúde. A gente vê muita má vontade, muito descaso com profissionais que estariam ali para nos servir, servidores, e muitas vezes fazem descaso atrás de descaso conosco. Então a gente que é do povo, a gente se sente ali muito maltratado, e eu acho assim, como eu sempre falo isso com muita gente, quando eu tenho essa oportunidade de trazer pessoas ao meu canal, eu sempre falo sobre isso, porque eu sou prestador de serviço. Se eu não prestar bem meu serviço, ninguém me chama. O CLT, se não prestar bem o serviço dele, vai ser demitido. Vai ser demitido. Então, eu acho que ninguém pode estar numa zona de conforto. Exatamente. Isso acontece muito no serviço público, Daniel. Lamentavelmente, porque, assim, por mais que você não tenha salários dignos, eu sou professor, então eu posso dizer isso de carteirinha, mas quando você assume esse compromisso, é um compromisso de servir, Você está ali para servir a população. Então você tem a obrigação de estar entregando o seu melhor. Obviamente nem todo mundo está naquele dia bom e tudo mais, mas a gente vê que o serviço público, de um tempo para cá, realmente não trata as pessoas com devido respeito. A pessoa não tem empatia, não se coloca no lugar do outro. Então, realmente, o serviço público, o funcionalismo público, de forma geral, precisa de aprimoramentos, precisa de treinamento, precisa de capacitação. Você precisa de ter uma engrenagem que rode ali, e que as pessoas se sintam motivadas. Tudo bem, o salário talvez seja um dos maiores fatores motivacionais do servidor, de qualquer profissional, mas não é só isso. Você ter um treinamento, você ter uma capacitação, você ter um aprimoramento, um plano de progressão de carreira, enfim, coisas desse tipo estimulam o
o servidor, né? Então, de forma geral, eu penso que a gente tem uma defasagem e muitas oportunidades de melhoria no serviço público. E até se eles saberam também que se não servir bem, pode ser demitido, né? Então, aí a pessoa vai começar... Exatamente. A questão da estabilidade, eu costumo dizer que o servidor é um concreto. Você coloca um concreto no lugar lá, né? E para você tirar esse concreto é difícil, porque é pesado, você precisa de ter muitos equipamentos, tudo mais. É um bloco de concreto que você coloca ali. E você tem que colocar ele de forma que ele como se fosse um Lego, né? Você monta ali aquele Lego com um conjunto de servidores para que aquilo funcione, para que aquilo, né, entregue um resultado final adequado. O problema de uma reforma administrativa mal vista, mal elaborada, mal projetada, é porque os grandões vão continuar e vai sobrar para os menores servidores públicos, né? Os grandões não vão ser tocados, né? Se não fizer bem essa reforma administrativa. Exatamente, né? Você não pode jogar. A Os corda sempre estoura onde? Pro mais fraco. Os grandões vão continuar comendo lagosta, se é que vocês me entendem. Bom, já que tu falou de reforma tributária, como é que tu vê essa situação da reforma tributária, de não só sermos o país que podemos pagar mais impostos no mundo, mas como esse absurdo de que se você tiver 2 imóveis e um imóvel seu estar inabitado, você poder perder para o governo? Você consegue levar isso a sério? Porque é um regime, todo regime totalitário, todo regime comunista, todo regime socialista, eles tendenciam para esse lado. Tu consegue enxergar isso ainda no Brasil? Vai acontecer isso no Brasil, na tua opinião? Não vai? Como é que tu vê isso? A gente está caminhando para isso, né? Sim. Infelizmente, a gente está caminhando para isso, né? É uma coisa que eu abomino, né? Eu acho que o respeito pela propriedade privada ele tem que prevalecer sempre, né? Se você teve a condição de construir aquele patrimônio, né, com seu trabalho, com seu esforço, diferenciado de outros, acho que você tem o direito de usufruir daquilo e a sua família por conseguinte, né? Essa reforma tributária, ela é uma reforma que aumenta absurdamente os impostos, né? E a nossa carga tributária sempre foi muito alta, muito elevada, e eu digo isso em função do retorno que a gente tem, né? O que a gente tem que funciona hoje no serviço público? A saúde funciona? A educação funciona? A segurança funciona? Eu não sei, eu não conheço nada que funcione adequadamente pela quantidade de impostos que a gente paga. E a gente precisa realmente reverter isso. É muito tributo sem retorno nenhum, né? E a questão de patrimônios privados, eu sou muito categórico em relação a isso. O marginal do Boulos, o playboy marginal do Boulos, vamos dar os nomes certos, né? Ele que sempre teve uma vida muito favorável e tudo mais, aí ele se diz defensor, né, dos frascos e comprimidos, né? Aí ele quer colocar aí, né, essa invasão. Cara, até que provem ao contrário, que o prédio que está lá inabitado, que o cara que ralou para comprar, ou pode ter tido uma manobra, mas ninguém provou que teve uma manobra. O prédio é do cara, o prédio é do Rogério. Pô, se está inabitado ou não, o problema é do Rogério. Eu não tenho direito, como cidadão de bem, de entrar dentro, né, de um prédio de alguém e falar, está inabitado, vamos lá, vamos botar o pau para quebrar e acabou. Né? Como é que tu vê esse cidadãozinho aí, esse Boulos? Qualquer pessoa que invada a propriedade que não lhe pertence, para mim é um criminoso. Criminoso. Para mim é bandido. Entendeu? E se ele incentiva e se ele tem tal prática, na minha opinião, eu fui criado, meu pai era testemunho de Jeová. Então eu fui criado de uma forma que eu não podia nem, se eu achasse alguma coisa na rua, ficar com aquilo para mim. Eu não podia. Então, assim, a minha criação não me permite tomar nada do que é meu, que não é meu, né? Você imagina eu pegar um apartamento de alguém, uma casa de alguém, uma propriedade de alguém? Isso para mim, assim, é inacreditável. São valores que a gente tem que são inegociáveis, né? O direito de defesa, o direito da propriedade privada, né? Enfim, são pautas, né, que a gente não negocia. Não negocia. E pessoas que estão invadindo também junto, né, são coautores, né? Então não adianta... Essas pessoas normalmente são massa de manobra, né? São pessoas que
que são utilizadas, eles são usadas, a CPI do MST mostrou muito isso pra gente. As pessoas, elas são usadas e descartadas, mas são descartadas assim de uma maneira que, assim, eles não têm, eles dividem realmente as pessoas. Pega a mãe, joga contra o filho, o marido contra a esposa, e não tem remorso nenhum, não tem problema nenhum. É um movimento terrorista com um monte de canalha. Sim, mas o que eu quero dizer de coautores é porque assim, uma pessoa de bem, por mais pobreza que ela esteja passando, ela não vai invadir um lugar. Ela vai falar, não, eu não vou participar disso. Exatamente. Ela vai fugir na hora disso, né? É isso que eu estou querendo dizer. Perfeito. Então, para mim, não estão isentos, não. São pessoas que estão juntos nesse movimento aí. Estão sendo usadas, mas tem sua parcela de culpa. O mau caratismo, né? Sem dúvida. Então vamos lá, falamos já duas questões que eu não ia falar nesse momento, mas acabamos falando porque você puxou e foi bom para a gente saber a tua opinião sobre reforma tributária, reforma administrativa, né? Então vamos lá, política internacional. Ô Rogério, eu acho assim, muita coisa que acaba em pizza, muito alarme que acontece, né, tanto no Brasil quanto no mundo. Aí nós vemos aí o caso do Maduro. Primeiro, né, o ditador ele só sai preso ou morto. Nunca vi ditador sair ao contrário disso. Né? Socialismo, você vota pro cara entrar, mas não consegue tirar ele pelo voto. Né? Até tinha um filme de terror da minha época de moleque que era pague para entrar, reze para sair. Nesse caso vote para entrar e reze para sair. E arranja alguém com pólvora, com disposição para te tirar. Com disposição, meu irmão, que senão não vai. Então, o que acontece? O Maduro, né, ele faz uma eleição para gringo ver, né? A gente sabe disso. E aí, né, a gente tem essa Corina, né, que ela realmente é uma heroína, uma mulher que merece meu aplauso, aliás, de todos nós. Mas o que eu quero dizer sobre isso é que parece que caiu no esquecimento. Todo mundo estava pressionando, a OEA estava pressionando, o geral estava falando, vamos lá, vamos botar o Maduro para sair de lá, né, a galope. E no final das contas, como é que tu analisa a situação da Venezuela hoje? Porque o que eu vejo de vídeo, que é a Globo lixo, a CNN lixo, e essas porcarias de emissoras estatais, que é o que viraram, né? E não mostram. A gente vê vídeo aqui no celular diariamente, meu Deus, como vocês devem ver também, de pessoas sendo mortas, torturadas. Entendeu? Olha, é uma coisa que eu temo muito que chegue aqui no Brasil. E não está muito longe não, se a gente parar para pensar friamente. Como é que tu vê o quadro lá do Maduro? Tu vê que vai ficar por isso mesmo? O que tu pensa? Né? Meu pensamento é o pior possível, né? Assim, compadeço com as dores da população lá, que estão pagando, né, por esses crimes do socialismo que acontecem em todo o regime, né? Eles não abrem mão do poder em hipótese alguma. É realmente triste ver a população sofrer, né, as pessoas irem para as ruas, só que essas pessoas, como é que elas vão combater esse regime? Né? Tempos atrás, salvo engano, aquela ONG, uma ONG famosinha aqui do Rio de Janeiro, foi para lá fazer campanha de desarmamento da população. A população lá estava trocando armas por... Comida? Não é por comida não, por utensílio, por eletrodoméstico, eletroeletrônico. Tem vídeo na internet da população entregando a sua arma e pegando eletroeletrônicos. Então eles desarmaram a população, é um passo fundamental, que eles já estão fazendo isso. Sim, né? Foi a primeira medida que o Lula tentou fazer. Na contramão do Bolsonaro, tentaram revogar tudo lá, né? Todas as medidas que davam ou tentavam dar ao cidadão a possibilidade de se defender, né? E quando a gente fala em defesa, no primeiro momento, é defesa de um criminoso que vai vir te assaltar e você tem a possibilidade de reagir. Claro. Né? Agora, num segundo momento, para que você possa se defender do Estado também. Né? Porque num Estado totalitário, não existe negociação, não existe eleição limpa, não existe... tudo bem, realmente eu perdi, aceito a derrota e... Você é o novo presidente. Isso não existe. Até porque o cara tem uma recompensa de 15 milhões pela cabeça dele. Ele não vai querer sair para poder parar numa cadeia norte-americana. E o que assusta muito nessa história é que as documentações enviadas aqui do Brasil para lá foram postas em sigilo. Não sei se você viu, saiu anteontem, uma reportagem sobre isso. O Lula, que na campanha disse que ia acabar com os sigilos do Bolsonaro, está colocando 100 anos de sigilo. Está colocando sigilo em tudo. Inclusive agora nas comunicações
do Brasil com a Venezuela no que tange as eleições do Maduro. É mais um capítulo da tradicional hipocrisia esquerdista. Né? E uma hora o Lula falou que foi legítimo, aí depois ele voltou atrás, agora disse de novo que foi legítimo, né? O cara não sabe nem o que fala mais, né? Então, ele fala o que é de acordo com o interesse dele. Mas o bandido de Garanhuns, o que acontece, é muito sério isso, porque as pessoas são... o brasileiro, num geral ainda, carece realmente de uma expertise maior, né? É um povo ainda muito passivo, né? Eu analiso dessa forma. Muita gente acordou, é verdade, tá? O Bolsonaro deu um chacoalhão, muitas pessoas acordaram, mas ainda falta uma boa camada a acordar nesse Brasil. Vamos ser sinceros, vamos combinar. Porque, olha, o cara fala, né? Ainda existem pessoas que falam que o 8 de janeiro foi um golpe. Pô, um golpe se dá com milícia, com terroristas armados, com exército armado. Ninguém vai fazer golpe com Bíblia, senhoras e senhores de idade, né? Pessoas de bem vão fazer golpe. Não dá, né? Porque tem que encarar um exército do outro lado para fazer golpe. Pô, aí a pessoa que consegue acreditar nisso e fala e repete isso, que é Globo lixo, né? Terrorista, né? Terrorista, nossa, o fuzil agora virou Bíblia. Então, a gente fica vendo essas barbáries, né? E vê pessoas falando aí dessas narrativas, repetindo essas narrativas, que o Bolsonaro é genocida. Pô, mas quem anda com genocida quem é? O Lula, caraca, né? É o Lula que anda com Daniel Ortega, a gente não podia nem falar Maduro, isso na época das eleições, foi proibido. Foi proibido. Quem é que veio aqui recentemente? O próprio narco-ditador procurado, como você falou, por 15 milhões de dólares já pela cabeça de recompensa. Exatamente. Nicolás Maduro. Apertando mão, com pompas de chefe de Estado, né? E tudo mais. Teve um episódio de agressão de uma jornalista, né? Que sim, e da Globo Lixo. Bem feito para Globo Lixo, não para jornalista, porque eu não vou nunca defender a agressão, mas bem feito para Globo Lixo, que defende, né? E, ó, acabou acontecendo logo com uma jornalista dela, com um peão de obra dela, né? Da Globo Lixo. E aí, essas narrativas, genocida, e o cara que anda com genocida é o Lula, aí o outro lá é armamentista, né? A gente sabe que todo regime totalitário, como você mesmo falou aí anteriormente, retira a arma, é a primeira coisa a fazer, como o Lula já fez quando entrou no governo, né? Ou no desgoverno, como queiram. E aí, meu irmão, tu olha uma parada dessa assim, é surreal, ainda tem nego repetindo essas paradas, que o cara é fascista, o cara é genocida. Pô, o fascista, ele desarma, ele não arma. O Bolsonaro brigou para armar o povo, não para desarmar. É a primeira coisa que os caras fazem, né? É desarmar o povo, né? Então, assim, é muita narrativa ainda que o pessoal... Por isso que eu falo, cara, eu acho que realmente o Brasil... o Gustavo Gaia de vez em quando fala isso, eu acho que fala com propriedade. Infelizmente tem horas que Deus permite algumas coisas que aconteçam conosco, para que realmente a pessoa entenda de vez que não dá mais para continuar colocando esses mesmos caras no poder. E o brasileiro precisa acordar de vez, cara. Eu acho que, sim. O pior é que, lamentavelmente, as pessoas... Você pergunta para a pessoa, o que você acha do governo? Está gostando? Tô. Me diz aí uma coisa que foi boa nesse governo. Não sabem responder. A pessoa não sabe responder, cara. Como é que pode, né? É boa porque a pessoa não tem um mínimo de senso crítico. Cita aí uma coisa boa que foi feita. Não sei. Por que a universidade em greve, enfermeira em greve, o Brasil aí alinhado com o Irã, China, Cuba... Só os piores, né? Assim, Hamas. Você acha que esse é um caminho bom para a nossa nação? O problema é o seguinte, essas pessoas, enquanto elas não tiverem acesso à informação, por exemplo, do seu canal, como por exemplo do Terça Livre, como por exemplo ligando os pontos do Ítalo Lorenzon, como por exemplo o Fio Diário do Marco Antônio, quando essas pessoas não tiverem acesso a essa informação e ficarem reféns dessas empresas de mídias vendidas, né, para o governo, né, para a situação de poder, a gente não vai conseguir mudar. Então, toda iniciativa como essa que a gente está tendo é importantíssima, eu diria até fundamental, porque de repente esse vídeo vai chegar numa pessoa, vai chegar em outra, né, a gente consegue, de repente, estar furando uma bolha e despertando nas pessoas um senso de procurar informação fora desse consórcio. Porque, assim, a gente vê as notícias manipuladas, a pessoa, ela não precisa, a gente precisa aprender a pensar por si próprio. Eu não preciso que você, Daniel, por mais que
te admire, que você interprete uma notícia para mim. Se você é jornalista, dê a notícia, você pode dar até a tua versão, respeito, só que eu tenho que ter uma capacidade analítica de, inclusive, discordar de você, concordar, discordar, de procurar mais informação. Correr atrás. Exatamente. Então, é importante que a gente abra o olho, porque as coisas estão acontecendo numa velocidade brutal e a gente corre um sério risco. Né? A gente tem jornalistas exilados, o caso do meu cunhado, a gente de repente vai falar, vamos falar assim. Sobre ele, está lá nos Estados Unidos, dificuldade que ele teve de entrar com a família e tudo. A gente precisa abrir o olho, né? Aí hoje você vê o Estadão, por exemplo, alguns meios criticando, né, falando. A gente está falando isso, que a liberdade de expressão é importante, é um direito fundamental do cidadão há anos. 5 anos, né? Pois é. Aí agora que eles estão percebendo... E quem ajudou a criar o monstro foi eles. Exatamente. Agora estão batendo no cara, né? Exatamente. É impressionante. Agora é surreal a falta. A gente vai entrar no Alan Santos, para quem não sabe, ele é cunhado do Alan Santos, tá? Que está exilado nos Estados Unidos. Cara, é surreal a falta de responsabilidade do brasileiro, na grande maior parte, que vai lá, vai votar, aperta a porcaria do 13 ou de coisas derivadas a essa merda, entende? E aí fica 4 anos sem acompanhar uma notícia sequer de política, porque vira e fala assim: eu não gosto de política não, sabe? Mas isso é uma tática da própria política. Sim. É um artifício comunista. As pessoas... Quantas vezes você já ouviu essa frase aqui, ó? Política e religião não se discute. Quantas vezes você já ouviu? Já é uma narrativa construída para isso. Isso entra no consciente das pessoas. E aí quando você vai falar de política com a pessoa não vai de política não. Mas a pessoa faz política desde a hora que ela acorda até a hora que ela dorme. Sim. Mas ela eu não ligo pra política não. Eu vou votar meu voto, eu vou votar no Lula. Eu gosto do Lula porque eu acho que ele é engraçadinho, não sei o que. E aí essas pessoas não têm responsabilidade. Não tem nenhuma. Parte do que acontece com o Brasil há anos é responsabilidade dessas pessoas. Exatamente. Que não acompanham nada do que os seus candidatos fazem durante os 4 anos. Daqui a 4 anos, esse mesmo merda pede um voto para ela vai lá e vota. E isso aqui, sempre falo, isso aqui teve política para chegar, isso aqui teve política para chegar. Exatamente. Essa mesa que nós estamos aqui, olha, teve política para chegar. Tudo tem política. Como que a pessoa pode, sabe, ser tão irracional de falar que não gosta de política? Ela pode não gostar, mas ela deve se informar. Lógico, é o mínimo. Não é obrigado a gostar, mas é obrigado a se informar. Sim, né? Exatamente. Bom, vamos lá, já que você tocou no teu... Eu ia deixar um pouquinho mais para depois. Se quiser, pode deixar. Vamos seguir aqui nesse cronograma aqui, porque a gente está na política internacional, é muito importante falar dela aqui. Uhum. Vamos falar de Kamala Harris, né? A cultura woke, né? É uma cultura degradante, né? Uma das piores que já surgiram aí nos últimos tempos. Né? Muito séria essa cultura woke, né? Não dá nem para chamar de cultura, né? Isso é abjeto, né? Com certeza. Uma aberração. Uma aberração total, né? Totalmente contra as coisas de Deus, né? É a ausência de Deus, a ausência da família. Totalmente contra a realidade. Daniel, enfim. Eu costumo dizer o seguinte: o sonho da minha vida é voar. O sonho da minha vida, eu queria voar, cara. Queria muito poder voar e daqui ali voando. Só que existe uma coisa que se chama realidade. E essa coisa chamada realidade me impede de voar. Por mais que eu queira, eu posso me jogar no chão, posso chorar, posso implantar pena em mim, posso fazer o que for. Eu não vou ser um pássaro, eu não vou conseguir voar, porque eu não nasci para isso. A realidade me impede de que isso aconteça comigo. E essa cultura woke, ela vai, progressista, ela vai numa linha totalmente que a pessoa pode ser o que ela quiser, que ela achar que... Se a pessoa quiser realmente seguir isso aí, que siga, entendeu? Eu acho que é um imbecil, eu acho que é uma idiotice. Mas me respeite o meu direito de não concordar com isso. Né? O problema é que essas pessoas, elas querem seguir e querem te obrigar também a fazer parte disso. Isso é um absurdo total, entendeu? Isso é um sequestro das nossas identidades. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu fui a Lapa, né? Eu moro ali perto hoje. E aí, quando eu me perdoem vocês aqui, eu tô com uma rouquidão aqui. E aí, quando eu fui a um hotel que tem ali bem antes de chegar no Arco da Lapa, né? Tem um hotel ali.
E ali a Lapa é um bairro que a gente sabe, né? Eles promovem essas culturas progressistas ali, né? No geral. Enfim, aí eles querem realmente que a gente engula as coisas abaixo, acabou. Cheguei, tinha saído do trabalho no sábado, nem comentei com o meu editor aqui, o Hugo, que está aqui, né? Mais uma vez, nos bastidores, na retaguarda. E aí, eu ia até comentar com ele, ainda bem que eu nem comentei, porque ele fica sabendo agora do absurdo. Cheguei ali no bar. Aí, que era o bar do hotel, né? É um hotel ali que fica bem ali do lado da Cecília Meirelles. Eu esqueci o nome do hotel, mas podem anotar ali. Do lado da Cecília Meirelles Teatro, né? Que tem ali na Lapa. Chego lá, falo pro cara aqui, vocês servem taça de vinho? Eu tô afim de tomar uma taça de vinho. Não. Aí o cara falou, servimos. Aí eu falei, só vou ao banheiro, onde que é? Aí pra lá. Aí eu fui. Cheguei. Haviam só banheiros unissex. Só banheiros unissex. Quer dizer, eles querem que eu engula a cultura deles, mas eles não respeitam a minha cultura. Por que lá não tem um banheiro para homem, para mulher e o outro unissex? Não sou contra, cada um. Quer ter lá o banheiro unissex deles, querem passar um perigo de repente um pedófilo se sentir uma mulher e ir lá e pegar uma criança, ou um estuprador se sentir uma mulher e pegar uma mulher? Ok, corram o risco vocês aí, seus debilóides. Agora, já que eu tenho que engolir a tua cultura, tu engula a minha, pô, bota lá. Porque se eu tô lá levando minha mãezinha, né, que tem a nossa cultura de conservadorismo, e aí eu levo minha mãezinha lá pra tomar uma taça de vinho, eu não posso levar minha mãe então num banheiro só de mulheres. Não, porque você é extremista. Não, mas sabe o que eu fiz? Não, eu sou extrema-direita mesmo, tá? Quero deixar isso bem claro. Extremista, né? Sou extremista mesmo. Que defende a porque família. com esquerda pra mim não tem conversação, tem que ser extrema-direita logo, tá certo? Porque a direita é muito suspeita aqui no Brasil, a verdade é essa, tá? É uma direita de muitos interesses. Quem defende a família, quem defende a propriedade, quem defende extremista. O direito de defesa, quem defende o normal de tudo é extremista. Graças a Deus. Aí o que acontece? Aí eu tô lá, meu irmão, né? Eu peguei na volta do banheiro, tinham duas mulheres ali, né? Provavelmente um casal, né? Aí eu falei assim, é banheiro unissex? Ela Aí eu não falei nada para não ofender, saí, né? Senão é processo, né? Aí eu fui lá no bar lá pro cara, assim, ele já tinha colocado a taça, eu falei, suspende, meu amigo. Mas como assim? Aí eu falei, suspende. Vocês não tem um banheiro que me sirva? É só banheiro unissex? Sabe? Fez carão, caras e bocas. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, rapaz. A gente passou uma situação agora aqui, na Amo Rio. A Amo Rio é a Associação de Moradores aqui do Rio 2. Né? E o que acontece? A gente tem os cadastros, né, das pessoas que utilizam o transporte aqui do condomínio. E, sem a menor explicação, retiraram o campo de sexo do formulário de cadastro. Não mexeram no campo de idade, não mexeram no campo de endereço. Eles foram lá e tiraram o campo de sexo. Mas perguntar, por que foi feito isso aí, né? Ah, porque o Alexandre de Moraes falou não sei o quê, que papapá, que as pessoas podem ficar constrangidas, as pessoas vão reclamar se tiver isso aqui. Aí tá bom, isso foi num grupo de WhatsApp. Eu falei, vou levantar essa situação, ver se realmente está causando algum problema, algum desconforto. Fui no setor de transportes da associação e perguntei, cá, por que foi retirado esse campo? Ah, foi retirado porque pediram e tal, enfim. Quantas reclamações? Nós temos 18 mil moradores aqui e esse transporte tem mais de 15 anos. Quantas reclamações aqui a gente teve nesse período? Sabe quantas? Nenhuma. Então, para que mexer nisso? Por questão ideológica. É evidente que é questão ideológica. Entendeu? Então, e aí, assim, como você também negou lá ser servido lá, aqui também eu fiz uma defesa. O campo vai ser inserido novamente. Né? A gente tem que ficar vigilante, atento o tempo todo. Tem. Porque uma ditadura, um regime, ele não é implantado... Amanhã a gente está na ditadura. É aos poucos, é silenciosamente. É aos pouquinhos, é devagar. É lá na educação básica, é na cultura. Né? Enfim, a gente precisa abrir o olho com isso, estar atento e defender as nossas pautas, que são as pautas da extrema-direita, né? Família, defender a sua família, defender o seu patrimônio, defender o seu direito de se defender,
né? Ser contrário ao assassinato de bebê no ventre. Sim, não, e ali era um lugar que eu sempre quis parar para tomar um drink, alguma coisa, um vinho, uma taça de vinho, alguma coisa. E aí eu perdi o tesão, a vontade de imediato, né? Por quê? Porque eu acho assim, se eu corroborar com aquela coisa esdrúxula que é banheiro unissex, porque eu não entendo o banheiro unissex como uma coisa esdrúxula porque eu sou homofóbico. Não é isso. É porque eu entendo que é um perigo para uma criança ou para uma mulher ser estuprada, ou para uma senhora que não entende essas pautas passar por esse constrangimento. Uma senhora, de repente, eu levo minha mãe lá, e aí a gente está lá bebendo, e de repente que surge depois de estar bebendo, né? Ela não bebe, minha mãe, nem eu bebo também, eu só bebo uma taça de vinho, de repente um golezinho de cerveja, um golezinho de uísque, nada assim, sabe, para escandalizar ou para ficar fora de mim, mas enfim, aí eu tô lá com minha mãe, nem pergunto do banheiro, nem nada, e aí já tá na metade lá, né? Eu e minha mãe comendo, bebendo alguma coisa, e aí surge uma vontade da minha mãe. Já pensou, minha mãe tendo que usar um banheiro nisso? Não usa. Enfim, né? Querem empurrar, querem que a gente engula a cultura deles, mas eles não querem engolir. Qualquer dia eles vão dar cartão vermelho pra gente sair do planeta. É o que tá faltando acontecer. É o que tá faltando acontecer. Olha, eu quero falar, claro, olha, da Bravo 1. A Bravo 1, soluções patrimoniais. Olha, se você tem empresa e está precisando de soluções com vigilância, limpeza e manutenção, portaria e recepção, olha, está precisando de alarmes no geral, tu tem que conhecer a Bravo 1. Bravo 1 fica muito bem localizada aqui no Rio de Janeiro. Ela fica em São Cristóvão, na rua São Luís Gonzaga, 812. Telefone para contato 21 3570 3184, 21 3570 3184, ou no WhatsApp ou no telefone via celular, que é o 21 982 97 70 15, 21 982 97 70 15. Se tu falar, você é dono de empresa, falar que assistiu aqui no canal do Daniel Dias, vai ganhar um desconto lá do André Monteiro. Valeu?